É normal que as pessoas fiquem céticas no início, já que a grande maioria delas nunca ouviu falar em hold familiar. Embora isso seja muito comum na Europa e nos Estados Unidos, no Brasil teve início somente na década de 70 e era utilizado, na maioria das vezes, por bilionários. Mas agora, com a Lei da Liberdade Econômica, promulgada em 2019, ficou ainda mais fácil e ao alcance de boa parte dos brasileiros. A dificuldade maior está em sobrepor a cultura da holding familiar em relação à centenária cultura do inventário. Depois que você conhecer esse sistema, se você procrastinar em aderir a ele, vai pesar muito na sua consciência o fato de que seus filhos vão ser rebaixados de classe social se tiverem que inventariar os seus bens. As pessoas tendem a não querer pensar no inventário por diversas razões, e isso é uma questão cultural. Só quando ela se depara com o inventário é que elas descobrem um monstro dilapidador de patrimônio que ele é. Então a gente tem um grande desafio de quebrar esse paradigma. Se alguma vez você disse para o seu filho, um dia tudo isso será seu. Se ele tiver que fazer inventário, não será bem assim. Pense nisso. Aliás, não são somente os pais quem têm que pensar neste assunto. Os filhos também devem refletir sobre isso. Afinal, eles é quem serão os maiores interessados em não haver a necessidade de inventário. É comum o herdeiro pensar, é só vender uma parte do patrimônio. Isso é um erro e um desrespeito com quem construiu aquele acervo patrimonial. Então, se você é filho, precisa ajudar seus pais a tomarem uma atitude em relação a essa questão. Existe um sistema de proteção patrimonial da família, muito mais barato, que, além de evitar a necessidade do inventário, gera uma grande economia tributária e contribui para preservar a harmonia familiar? Pois é, a holding familiar integra esse sistema. Ela não é só uma empresa ou várias, é um sistema que pode ser simples ou complexo. Pode envolver uma ou mais empresas, um ou mais CNPJs, não importa. A gente, inclusive, chama cada uma desses CNPJs de célula. E para nós, holding familiar é o sistema formado por essas células, que podem ser uma, duas, três ou várias, a depender da realidade patrimonial dentro do sistema. O que a gente faz é abrigar todo o seu patrimônio dentro de uma dessas células, que nós vamos chamar de célula-cofre. E nós vamos fazer uma espécie de doação das cotas desta célula para os seus filhos. Só que não é uma doação comum, não é aquela doação que você entrega para os seus filhos. Preste atenção que isso é muito importante você entender bem. É uma doação em que você continua resguardando integral domínio de tudo. É uma doação que ela acontece, na verdade, de forma meramente burocrática e que você continua dono de tudo, continua exercendo total domínio sobre tudo. Traduzindo e resumindo, você transfere os bens do seu CPF para um CNPJ, que é uma empresa sua, que a gente chama de célula-cofre, e você fica como usufrutuário vitalício desses bens até o dia em que você não estiver mais aqui. Porque é uma doação que, na verdade, acontece só no papel. Ela funciona de uma forma que nós chamamos de um sistema de gatilho, ou seja, fica ali preparado e quando algo acontece, esse gatilho dispara e faz a sua pretensão acontecer. A pretensão de que, quando você não estiver mais aqui, quando você vier a falecer, aquele gatilho dispara e automaticamente, sem necessidade de um juiz, de um tabelião ou mesmo de um advogado, aquilo faz com que os bens migrem de domínio seu para os seus filhos, sem que precise passar por inventário. Basta que o familiar apresente a certidão de óbito, a ajuda comercial para a extinção do usufruto. A partir daí, os herdeiros, além da propriedade que já detinham por conta da doação das cotas, lembra? Passam a ter também a posse dos bens. Como você transferiu seus bens para a empresa, que é a célula-cofre, ainda que você tenha ficado como usufrutuário daqueles bens até a sua partida, não haverá mais bens em seu nome para inventariar. Quer saber mais? Clique no link da descrição desse vídeo e livre seus filhos do terror do inventário. Vai procrastinar ou vai resolver?